Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Eu tô aqui hoje descansando um pouquinho a hora do almoço aqui no ateliê, sexta-feira à tarde agora. E tava pensando aqui, você sabe para que serve cada ingrediente no seu bolo? Por que eu tô perguntando isso? A gente sabe que bolo é a receita mais versátil que tem na confeitaria. Porque cada um tem um modo de fazer, cada casa às vezes tem sua receita diferente, aquela receita de família, né? Mas mesmo assim, alguns cuidados técnicos podem te ajudar a melhorar a sua receita, ou até esclarecer porque algo está dando errado, né? Então vamos lá, para início de conversa, o sucesso de toda receita depende da qualidade dos ingredientes utilizados. Porque olha só, muitas vezes a gente replica a receita e só que ela tem resultado diferente, entendeu? E às vezes isso acontece porque por causa da marca do ingrediente que você utilizou. Tipo, eu posso postar uma receita aqui no canal, uma receita de um bolo qualquer. E aí você segue passo a passo aquela receita, mas aí você utilizou uma farinha inferior, utilizou um leite condensado inferior, e aí você não vai ter aquele mesmo resultado. Isso conta muito, entendeu? Então assim, tenha o costume de ler sempre a embalagem. Eu bato muito na tecla disso com meus alunos, eles sabem disso. Olhem o rótulo, leem a embalagem. Quer ver um exemplo? Que muitas confeiteiras erram, leite condensado. Muitas vezes a gente vai no mais barato, tá? Isso tá errado não, a gente vai na marca mais. Eu até brinco, qual a marca você usa? A marca mais barata. Mas desde que seja leite condensado. Eu não vou citar aqui nomes, né? Mas aí eu creio que vocês confeiteiras conhecem, tá? E tem algumas marcas que nem leite condensado são mistura láctea condensado. E aí a confeiteira não lê a embalagem, vai lá ver o pudim bonitão na embalagem, né? Vai lá e compra, depois diz, pô professor, eu fiz um recheio tal, pô, mas não ficou legal. Pô, tá bom, vamos lá, seguir o passo a passo, seguir passo a passo como a gente fez aqui no curso. Pô, tá bom. Mas vem cá, qual é a marca que você utilizou? Ah, eu utilizei a marca tal, pô. Mas a marca tal é leite condensado? Vamos lá, lê a embalagem direitinho. Aí depois, pô professor, você tinha razão, não é leite condensado não. Entendeu? Então assim, sempre lê a embalagem, tá? Até vou até pedir vocês comentarem aqui se já aconteceu com vocês, ou se vocês conhecem algum que brinca assim, tipo leite condensado, deixa aqui nos comentários, tá bom? Por exemplo também, farinha de trigo, tá? Fica sempre de olho na quantidade de proteína que ela tem, isso é muito importante. Porque quanto mais proteína a farinha tiver, melhor ela vai estruturar pães. Quanto menos proteína tiver, melhor ela vai dar leveza aos bolos. Sabia disso? Comenta aí se você sabia disso ou não. Inclusive na farinha, se você reparar, ela vem escrito lá na embalagem, tipo 1, tipo 2, tipo 3. Então, a melhor é tipo 1, tá? O que significa isso? Quanto menor o número, mais fina ela é, tá bom? E as proteínas da farinha, elas têm a gliadinas e a gluteninas, que são presentes na farinha, ou seja, elas são as formadoras do glúten, tá bom? E quando elas hidratam, tá no meio hidratado ali com os líquidos, elas desenvolvem a elasticidade, tá? E a retratação através da ação mecânica, ou seja, quando você tá batendo. Então, por isso, você não pode bater muita massa. Eu até brinco, massa de bolo não é massa de pão. Massa de pão, tu vê que a gente tem que sovar, porque você sova ela, você vai ativando o glúten da farinha. Tá bom? Já na massa de bolo, a gente não pode bater muito, senão o bolo vai ficar muito pesado e muito seco, tá bom? Você vai estar ativando ali o glúten, a gente não quer isso. E vamos lá, uma receita de bolo, quando os ingredientes seco e líquido são adicionados separadamente, um dos propósitos é diminuir essa ação mecânica, tá? Que seria a necessidade de deixar a massa o quê? Mais homogênea. Se tudo estiver previamente misturado, será preciso mexer apenas para combinar os ingredientes. Peneirar a farinha é muito importante, porque ela quebra os grumos e provê a eração, tá bom? Esse processo faz com que ela hidrate muito melhor, então a massa ela vai misturar muito mais rápido. E vamos lá, ó. Pulo do gato, hein? Cuidado com batedeira muito potente, tá? E velocidade alta na hora de bater a farinha. O segredo é sempre adicionar a farinha misturando aos poucos, tá? De preferência com fouet, de baixo para cima, tá? Sem pressa, delicadeza, tá bom? E aí, falando em farinha de trigo, vamos lá. Farinha de trigo com ou sem fermento?
Bem, na confeitaria nós sempre trabalhamos com ingredientes menos editados possível, tá? Então, ó, se possível, sempre farinha sem fermento, manteiga sem sal, tá? Porque aí você vai ter a quantidade certa, tá? Do sal no produto, tá? Do fermento, tá bom? E já ele junto com a farinha você não tem como controlar isso aí. E é o crescimento, tá? Fermento químico, bicarbonato de sódio, claras em neve, tá? Tudo isso aí contribui para o crescimento. Então vamos falar um pouquinho de cada um. O bicarbonato de sódio é um dos ingredientes utilizados na composição dos fermentos químicos, ou seja, ao adicionar bicarbonato numa massa que já tem fermento, você vai estar intensificando as reações do bicarbonato. Isso não é necessariamente algo ruim não, tá? Mas é um detalhe a ser levado em conta. O fermento e o bicarbonato vão favorecer o surgimento de bolhas. Por reação química, essas bolhas elas serão dilatadas pelo calor quando o bolo estiver assando. E isso aí que faz o bolo crescer. Por outro lado, essa adição reduz a acidez na massa. Ou seja, vai tornar uma massa mais alcalina. Tá bom? A consequência é um sabor o quê? Mais metalizado ao fim do processo. Tava aquele bolo de chocolate bem escuro, bem bonitão, mas ele ficou com gosto ferroso. Então, aí foi o excesso de fermento ou bicarbonato. Então vamos lá, um bolo cítrico que leva suco de frutas ácidas como laranja, maracujá, limão. Já aí o risco é bem menor de provocar o sabor metálico, já que a massa tem acidez extra. Todavia, o excesso de bicarbonato ou fermento pode comprometer também o sabor cítrico desejado, tá? E os ovos? Bom, a função dos ovos é dar liga e firmeza na massa, mas eles também podem dar leveza, tá? Como o uso da clara de neve, por exemplo. É que elas não afetam quimicamente o sabor da massa, como o fermento e o bicarbonato de sódio. E assim que a massa estiver pronta para ser assada, o fermento ele já começa a atuar e as claras de neve estão mantendo a sua estrutura. Então nada de ficar esperando o forno aquecer, tá bom? Sempre pré-aqueça o forno antes. Isso é regra número 1 da confeitaria, tá? Eu até brinco lá na aula. Qual é a primeira coisa que a gente faz quando vai fazer o bolo? Aí no começo a maioria fala, né? Primeiro tem que separar os ingredientes, fazer o mise en place. Não, primeiro é ligar o forno, sempre. Vou fazer um bolo. O que você faz? Vai lá e liga o forno, tá bom? Açúcar. O ideal também é peneirar o açúcar, tá? Isso evita que os grãos maiores fiquem na massa, tá? E aí eles não se dissolvem muito bem, vão parar lá no fundo e aí carameliza lá. Isso não é legal, tá bom? E é bom bater o açúcar com a manteiga no início da preparação, porque isso aí vai servir para dissolver o açúcar antes. E açúcar refinado ou açúcar cristal? Qual o melhor para utilizar na massa do bolo? Já vou pedir para você deixar o comentário aqui no vídeo. Você usa qual? Açúcar refinado ou açúcar cristal? Tá? Aqui no Rio de Janeiro nós temos costume de usar o açúcar refinado, a nossa cultura aqui. Mas eu sei que tem lugar que usa o açúcar cristal também, algum lugar do norte aqui do Brasil, tá? Usa o açúcar cristal também, algum lugar do norte aqui do Brasil, tá? Por isso eu tô pedindo você comentar se você usa açúcar cristal ou açúcar refinado. Mas então, qual é a diferença? Qual é o melhor, açúcar refinado ou açúcar cristal? O açúcar refinado ele é mais fácil de dissolver, tá? Mas ele não estrutura a massa tão bem quanto o açúcar cristal. O açúcar demerara ele tem sabor mais intenso e retém melhor a unidade da massa. O açúcar mascavo ele é menos processado e tem sabor melado de cana e ainda contém mais nutrientes. Além disso, é uma ótima opção para potencializar o sabor do chocolate nos bolos. Então, ó, vai fazer um bolo de chocolate, tem açúcar mascavo, fica uma delícia. Manteiga ou óleo? Se o seu bolo vai receber um recheio frio e precisa ficar em refrigeração, então evite optar por bolos à base de manteiga, tá? Porque no frio ela enrijece e o bolo fica mais durinho. Já os bolos feitos com óleo, eles são mais apropriados para a conservação refrigerada, tá bom? Que você tira e ele vai continuar úmido, não vai ficar durinho. Sem contar que o bolo, a base de óleo, ele é bem mais úmido, então você pode até molhar menos o bolo, tá bom? Pessoal, essas foram as dicas de hoje, tá? Comenta aí, você sabia dessas dicas, se for útil, se não foi.
tá bom? Não deixa de deixar aquele like, tá? E compartilhar também, compartilhar nos seus grupos lá de confeitaria, grupo do WhatsApp. Eu sei que isso vai ajudar muita gente, muita confeiteira que tá começando aí, tá bom? Forte beijo, forte abraço, fique na paz, lembre-se sempre, só você pode te parar.